E aí, pessoal, tudo bem? Professor Argos de volta com você para bater aquele papo sobre biologia e o contexto atual que estamos vivendo. O que a gente quer tentar fazer toda vez que a gente vai ter esse bate-papo é relacionar esse evento cotidiano com o contexto de escola e contexto de vestibular. Não sei se vocês estão por dentro aí, mas 2020 agora é o ano do apocalipse de fato, né? Porque além da pandemia por coronavírus, a gente está vendo aí a nuvem de gafanhotos que vem assolando a América do Sul. Vale lembrar que a gente teve já eventos de nuvem de gafanhotos esse ano, tanto na África quanto na Ásia, tá? Então aqui na América do Sul foi o terceiro continente a passar por isso. Ela surgiu ali no Paraguai, foi para a Argentina, Uruguai, está vindo ou não está vindo para o Brasil, enfim, a gente não sabe de fato, tá? Mas por que isso é tão preocupante? Porque, galera, estamos falando aqui de gafanhotos que são gigantes, tá? Eles são de um gênero chamado Esquistocerca, é o mesmo gênero que assolou lá a África. E esses gafanhotos, eles conseguem comer plantações inteiras. Então, por exemplo, se você pegar 1 km² dessa nuvem de gafanhotos, eles têm potencial aí para comer a mesma quantidade de alimento que 350 mil pessoas em um dia, tá? Então isso representa um prejuízo muito grande para a agricultura e sim uma preocupação não só econômica, mas uma preocupação também social, pensando que você pode ter aí uma deficiência de alimentos, principalmente aqueles alimentos locais de determinadas regiões que podem ficar desabastecidas. E eles comem tudo que tem ali naquele local e migram. Esse tipo de comportamento deles migrando juntos, se alimentando e migrando juntos novamente e depois começando a reproduzir, a gente chama de comportamento gregário, é um gregarismo, o que não é tão frequente em gafanhotos, mas pode acontecer sim nesses tipos de eventos, tá? O que aconteceu para formar essa nuvem de gafanhotos? Saiba que isso é cíclico e tem relação com o clima. Então, épocas que são mais quentes, você tem chuvas que acontecem com menos frequência, porém, quando chove, você tem uma chuva com maior intensidade. Os gafanhotos migrando juntos, eles conseguem se proteger melhor e reproduzir com muito mais facilidade, porque você tem ali uma grande micareta de gafanhotos, vamos dizer assim. As fêmeas, elas fazem uma ovoposição no solo e o ovo do gafanhoto ele sobrevive durante muito tempo. Ele fica numa espécie de estado latente, esperando o clima propício para ele eclodir, formando ali as ninfas, que depois vão formar os gafanhotos adultos. Sim, os gafanhotos são artrópodes, que têm pernas articuladas, que têm exoesqueleto de quitina, fazem o crescimento através de mudas. Dentro dos artrópodes, eles são da classe insecta, que tem 3 pares de patas, 1 par de antenas, 2 pares de asas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Esses eventos de nuvens muito grandes de gafanhotos são favorecidos por 2 fatores em que o ser humano influencia. O primeiro deles, o clima, e o segundo, a disponibilidade de alimento. Tá? Falando do clima primeiro, o que acontece? Os machos e as fêmeas eles vão acasalando conforme vão migrando, vão fazendo esse gregarismo aí, e aí a fêmea vai fazendo uma ovoposição no solo, ela coloca o ovinho no solo. O gafanhoto é um inseto do tipo hemimetábulo, que a gente fala que faz a metamorfose incompleta. Do ovo nasce uma ninfa, da ninfa a gente chega no ímago lá, que é a fase adulta. Tá? E aí então, para que ocorra a eclosão desses ovos, ele precisa de um clima que seja um pouco quente, um clima com calor, e também a umidade no solo. Isso é o que vai ativar a eclosão dos ovos, tá? Que ficam latentes esperando esse momento propício para sua eclosão. Só que, em anos mais normais, a gente tem essa eclosão de ovos acontecendo de forma gradual, porque a gente tem maior número de chuvas, e essas chuvas mais esparsas em determinados locais, aonde essa chuva cai, você tem essa eclosão de ovos, e aí depois no outro uma outra eclosão, e assim você evita um maior evento de concentração de gafanhotos num único local, podendo formar essas nuvens. Só que em anos mais quentes, você tem que a atmosfera mais quente, ela retém mais água na forma de vapor. Quando essa água vai condensar, ela condensa mais de uma vez, então fazendo com que ocorra eventos de chuvas que são mais intensas, formando até tempestades, e também momentos que você tem muita chuva e porém uma época esparsa sem que chova. Então, logo que você tem essa primeira grande chuva, você vai ter uma eclosão de um grande número de ovos ao mesmo tempo, propiciando aí então a aglomeração dos gafanhotos que vão formar as nuvens. Vale lembrar
que esse tipo de evento ele vai ser favorecido agora com a história do aquecimento global e efeito estufa. Porque se você aumenta a temperatura da atmosfera, você aumenta a capacidade dela de armazenar água, fazendo com que ocorra períodos mais esparsos entre as chuvas e que quando chover você tem chuvas mais intensas. Beleza? Fica a primeira dica. Segunda dica. O que você tem aqui para favorecer também esse evento de nuvens são as monoculturas. Sim, os gafanhotos eles vão migrando e vão se alimentando de tudo, principalmente plantações e pasto. Por quê? Porque ali eles vão encontrar um banquete de fato. E você tem disponibilidade de alimento suficiente para sustentar uma nuvem dessa, que dependendo das condições num ambiente natural, claro que eles podem se alimentar de árvores e afins, mas como você tem uma diversidade de espécie, de plantas num ambiente natural, nem todas as espécies são palatáveis para eles. Nem todas as espécies vão atrair os gafanhotos. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de uma plantação de milho, uma plantação de cana-de-açúcar, só tem aquilo. E se aquilo é palatável para os gafanhotos, eles vão chegar lá e acabar com tudo. Bom, dando uma olhada nas notícias, fui analisar para ver qual seria a estratégia do Brasil, e a principal estratégia claramente é o uso de agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Não interessa o nome que você use, ele é um veneno, e esse veneno ele é utilizado para combater pragas. Né? Qual é a praga? A praga da vez é o gafanhoto, mas pode ser muito bem uma erva daninha, pode ser um determinado fungo, uma bactéria, alguma coisa assim, que vai prejudicar a lavoura ali em larga escala, tá? Prejudicando aí o crescimento, o desenvolvimento da lavoura em larga escala, tá? Como que vai ser utilizado o agrotóxico? O pessoal fala muito sobre fazer sobrevoos, né? Então você tem aviões que vão jogando esses agrotóxicos nas nuvens de gafanhotos. E tem algumas coisas que você precisa saber sobre isso para o vestibular. Bom, primeira coisa, boa parte dos inseticidas utilizados aí como agrotóxicos, eles são compostos orgânicos que eles têm a capacidade de se acumular no corpo. Então a gente não consegue metabolizar esse composto e nem eliminar esse composto. Quando você joga ele dessa forma num ambiente, ele vai se espalhar e você vai ter algumas moléculas atingindo os gafanhotos, outras moléculas atingindo o solo, outras moléculas atingindo outros insetos, como abelhas, etc. Tá? No solo, você tem a chuva, que causa uma lixiviação desses compostos para o ambiente aquático, onde você tem diversos insetos se reproduzindo com suas fases larvais na água, que podem ser impactados. Esses insetos que vão acumular esse composto, eles vão servir de alimentos para peixes, que vão servir de alimentos para animais maiores, que podem servir de alimentos para seres humanos. Bom, e como você bem sabe, os agrotóxicos, além de ter uma capacidade de bioacumular, que é você não conseguir eliminar do corpo, eles podem biomagnificar, a gente chama de biomagnificação trófica, que seria o quê? Ele vai passando para níveis tróficos superiores através da cadeia alimentar. E sempre quem é mais prejudicado dentro desse contexto são os animais topos de cadeia, como, por exemplo, você, o ser humano, que pode estar se alimentando de peixes, né, ou de outros animais que vão estar com um monte de agrotóxico no corpo que não conseguiram eliminar e que obtiveram esse agrotóxico através da cadeia alimentar. Tá? Então fica a dica aí para você dessa outra questão. Beleza? Bom, galera, espero que você tenha gostado dessa dica aí. Quem sabe pode aparecer para você no vestibular e fique atento que a gente vai lançando outros vídeos. Curte aí, assina o canal, valeu, aquele abraço, tchau!